Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Vale História. Hoje temos a honra de entrevistar Francisco Palomares Martim, professor titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo, onde coordena, desde 2022, o programa de pós-graduação em História Social. A partir de suas pesquisas que dialogam com campos como a história dos intelectuais, a biografia e a história das direitas, o professor Francisco vem funcionando como um importante mediador das interlocuções entre as historiografias brasileira e portuguesa. Ele está na FMG como convidado do seminário 1964 e a ditadura militar no quadro transnacional, novas perspectivas historiográficas, organizado pelo Laboratório de História do Tempo Presente, o LHTP. Em meio à sua vasta produção acadêmica, destacamos os livros Estado Novo Português, História, Historiografia e Memória, publicado em 2019 pela Intermeios, Marcelo Caetano, uma biografia, publicado em Lisboa pelo Objetivo em 2016, e as coletâneas Portugal e os 60 anos da Guerra em África, organizado em parceria com Helena Joaquim Moreno e Marina Simões Galvanese e lançada em 2022 pela editora FGV, e O Passado que Não Passa, a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina, coeditado com Antônio Costa Pinto e publicado em 2013 pela Civilização Brasileira. Essa última parceria com o professor da Universidade de Lisboa se repetiu na organização do dossiê Democracias, Ditaduras e Transições, Brasil e Portugal em Perspectivas Comparadas, publicado no número 81, setembro a dezembro de 2023, de Vale História. Esse dossiê, publicado de forma inteiramente bilíngue, em português e inglês, será o tema principal da nossa conversa de hoje. Além da apresentação, o professor Francisco assina um dos artigos do dossiê, O Velho e o Novo na Canção Portuguesa, Amália Rodrigues, o Fado e o Canto de Intervenção na Revolução dos Cravos. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Então, a primeira pergunta seria a seguinte. Professor, a apresentação do dossiê Democracia, Ditaduras e Transições delineia algumas das reflexões historiográficas que o conjunto de trabalhos que você e o professor Antônio reuniram procuraram provocar. Entre elas estão o potencial de olhares comparativos para levantar novas questões ou lançar luzes sobre problemas antigos, a valorização do acontecimento na história, em particular no âmbito da história política, e a persistência das disputas de memória em torno das experiências ditatoriais com forças políticas vivas dos dois lados do Atlântico. Você poderia comentar como se deu o processo de construção do dossiê? Que contribuições você acredita que os artigos nele publicados podem trazer para os debates contemporâneos? Bom, obrigado pela pergunta. De fato, assim, do ponto de vista metodológico, né, como a gente trabalha com, tanto eu quanto o Antônio Costa Pinto, como nós trabalhamos com a história política, né, nós pensamos, sob essa perspectiva, a elaboração do dossiê, né? Quer dizer, a construção do dossiê, mas pensando, portanto, daí o que você falou, quer dizer, é um fato importante, quer dizer, que é a importância do fato histórico, do acontecimento, né? Quer dizer, embora eu não recuse a ideia de classe, né? Quer dizer, a ideia de interesses de classe, de disputas de classe, a Revolução dos Cravos, em 1974, e o golpe militar no Brasil, a Revolução dos Cravos em 74, perdão, e o golpe em 64, eles não são consequência de um momento específico da história do capitalismo, de crise, de uma, né, quer dizer, não é o momento final de uma grande temporalidade brodeliana, vamos dizer assim, né? Quer dizer, são acontecimentos que se dão por fatores políticos, por fatores específicos que poderiam não ter acontecido. Não estava nem pré-determinado que haveria o golpe de 74, nem o golpe de 64. O que ambos sairiam vitoriosos da maneira como saíram. Então essa é uma demarcação importante na nossa pesquisa e no nosso dossiê. Outro aspecto que eu acho que é importante em se tratando, né, ainda que se tratando de um trabalho de história política, e já há um acúmulo, né, de trabalhos no campo da história política muito longo, muito, né, quer dizer, já não é mais uma novidade como foi quando o livro do René Rémond, por exemplo,
né, por uma história política foi lançado, nós nos preocupamos também com outros objetos, né? Por exemplo, no caso do texto do Américo Freire, o caso das fundações, né, quer dizer, da Fundação Mário Soares, Fundação Fernando, portanto, de fundações que constroem uma imagem, constroem uma espécie de memória de suas personagens, que tem, o Instituto Lula, que tem, em certa medida, uma intenção edificadora, mas que nós podemos, né, quer dizer, analisar e pensar criticamente a narrativa que elaborou, né, a construção do Instituto Lula, o Mário Soares e a outros que o Américo continua a trabalhar. Por outro lado, quer dizer, no caso específico de Portugal, para pensar a transição portuguesa, não há como ela ser pensada, não há como ela ser imaginada sem pensarmos o problema africano. Né? Quer dizer, o 25 de abril começa em África, né? Com desgaste permanente das Forças Armadas, né? Mas que há uma, vamos dizer assim, uma narrativa homogênea, meio chapada da Revolução dos Cravos, que encobre determinadas questões que dizem respeito, por exemplo, ao apoio social, ao apoio público, à manutenção do colonialismo nesses territórios, que dizem respeito à africanização do exército português. É bom lembrar que o exército português, às vésperas da Revolução dos Cravos, era composto com pouco mais de 40% de nativos em África, de soldados que aderiram ao exército português e lutaram em favor da manutenção do sistema colonial. Então, a inclusão, né, quer dizer, de um texto sobre a África problematizador nesse sentido era um pouco uma obrigação nossa, além, né, quer dizer, de textos como o da Tatiana Maia, que trata da história do tempo presente e do problema do negacionismo, que embora ela trate, né, do caso brasileiro, de certa forma, sob outra perspectiva e outros ângulos, também ocorre em Portugal, né, também ocorre em Portugal com a vitória, com o crescimento, a vitória política, não a vitória eleitoral, mas a vitória política de um partido de extrema-direita na última eleição, e, ao mesmo tempo, uma abordagem que trata do campo cultural, como foi a minha, né, do fado e da canção, do canto de intervenção, né, mas ambientada, acoplada ao problema político, né, que se estabelece a partir da Revolução dos Cravos. Então, eu, no fundamental, fiquei muito satisfeito com o resultado e espero que os leitores gostem e que mandem críticas, né, porque o nosso trabalho há um argumento predominante que é ruim na historiografia, que é o argumento do revisionismo, como se o revisionismo fosse uma coisa ruim, né? E a revisão historiográfica é a razão da nossa existência como pensador do campo da história, né? Então, críticas são bem-vindas, e diálogos e com outros e outras colegas. No evento 1964, a ditadura militar no quadro transnacional, você integra a mesa que discutirá as relações entre o cenário europeu e a ditadura. Pensando em suas experiências de pesquisa e no próprio dossiê recentemente publicado pela Vale, de que modos você acredita que o olhar para a experiência portuguesa pode inspirar reflexões no Brasil, nesta tripla efeméride dos 60 anos do golpe de 1964, 50 da Revolução dos Cravos e 40 da Direta Já? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, no meu caso, eu vou participar da mesa sobre o
cenário internacional, mas o que é raro nas minhas apresentações, nos textos que eu elaboro, etc., eu vou falar do caso brasileiro, da ditadura militar brasileira e de como a ditadura militar brasileira viu a Revolução dos Cravos. Não é? Então, é de fato um texto que está dialogando com Brasil e Portugal. Eu vou fazer uma apresentação menor, porque o texto ficou um texto maior, mas pronto, quer dizer, que trata um pouco de uma temática que eu acho que ela serve, em primeiro lugar, para pensar isso que eu chamo de autonomia do político, né? Porque há toda uma literatura, eu quando era garoto, quando era jovem, eu via muito isso, né? De que a ditadura militar foi um golpe apoiado pelos americanos e que o Brasil adotou uma política econômica. O próprio Daniel Arão Reis comentou isso ontem no seminário. E, no entanto, você tem uma ditadura que, curiosamente, né, já uma ditadura é verdade, durante o primeiro governo da ditadura do Castelo Branco é uma ditadura de fato mais alinhada com os Estados Unidos, mas a partir de então, ela, sobretudo, aliás, mas já no Médici, mas sobretudo a partir do Geisel, ela faz outras escolhas. Quer dizer, e no caso de Portugal, o que é interessante é que ela escolhe reconhecer imediatamente o governo revolucionário português, que era um governo com uma tensão socializante muito grande, né? Quer dizer, com uma perspectiva socialista muito grande, e imediatamente reconhece e apoia os movimentos de independência na África portuguesa. Então, por isso que eu falo que, no mínimo, essa minha intervenção de hoje mostra que, sem desconsiderar e sem desqualificar os argumentos em torno dos interesses de classe, da burguesia ou não, etc., há uma dinâmica política que vai para além, ou que tem, ou vamos dizer assim, que caminha outras trilhas e, ao mesmo tempo, influencia a decisão, influencia a decisão política, a decisão do fato, do acontecimento, como foi, apesar de resistências e de reclamações, de resistências aqui no Brasil por parte de setores que se recusavam a ver o Brasil apoiando o processo de descolonização. E em Portugal, quer dizer, de uma direita afiliada ao regime anterior, que vem para o Brasil e se sente muito constrangida quando vê, né, o governo brasileiro, que foi o governo que os acolheu, adotar uma política para com Portugal e, sobretudo, para com a África, porque, para mim, na minha opinião, a decisão a respeito de Portugal, do reconhecimento de Portugal, está diretamente ligado aos interesses brasileiros em África, né, interesse de expansão, aquele discurso do Geisel do Brasil grande e etc. Né? Quer dizer, então, do Brasil potência, então a expansão da Petrobras, né, dos convênios da Petrobras com os países, não apenas com os futuros países independentes de língua portuguesa, mas com países africanos de uma maneira geral, que tinham uma relação muito hostil com o Brasil, né? Muito hostil com o Brasil, e que passam a ter uma atitude mais simpática, mais generosa, a partir da alteração do rumo adotado pelo Brasil quando tem a Revolução dos Cravos. Então, eu acho que ela serve não só para pensar, teoricamente, a importância e a autonomia do político, mas para pensarmos também
é que uma das marcas do político é a surpresa, é a novidade, é aquilo que não está previsto na longa duração, por exemplo. Entendeu? Então eu espero contribuir nesse sentido. Pronto, quer dizer, espero convencer daqui a pouco, eu vou falar daqui a pouco, convencer o público, né, do que eu estou falando. Nem sempre é fácil, mas eu espero ser convincente. Queria agora que falássemos especificamente sobre o seu artigo, O Velho e o Novo na Canção Portuguesa. Nele, você debate a posição de Amália Rodrigues em face do Estado Novo Português, tendo em vista a recorrente acusação de que a fadista teria colaborado com o regime ditatorial. Ao longo do seu texto, conseguimos observar, porém, que Amália demonstra solidariedades pontuais à oposição e ao Partido Comunista Português. Nesse cenário, como você interpreta a atuação política da cantora, em especial o silenciamento sofrido por ela após a eclosão do processo revolucionário em 25 de abril? E de uma maneira mais ampla, como seus trabalhos sobre Amália têm contribuído para suas reflexões sobre os laços entre biografia e história? Com relação ao ambiente, né, cultural na Revolução dos Cravos, né? A Revolução dos Cravos não acontece de uma hora para outra, embora, né, quer dizer, tenha sido um golpe tramado e tal, mas há uma crise mais ou menos longa que começa no final dos anos 50 e atravessa a década com a candidatura oposicionista do general Humberto Delgado e atravessa a década de 60 com o início da guerra em África, que é em 61 em Angola, depois se desdobra para Guiné e para Moçambique, e o surgimento do movimento estudantil com grandes manifestações de rua em 62, depois em 68, pronto, e uma tentativa de golpe em 61, que aparentemente foi articulada pelo então embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, que vem a ser o embaixador no Brasil, que vai ser sequestrado que era o Charles Elbrick. Então, pronto, quer dizer, Portugal, e há uma pressão internacional muito grande, sobretudo no que toca à descolonização. Nessa época, no que toca ao problema colonial, né? Uma pressão que vai da administração Kennedy nos Estados Unidos, mas passando por vários países que um pouco fazem um cerco contra Portugal. Nessa época se dizia que o salazarismo era mantido pelos 3 Fs, que era fado, Fátima e futebol. Né? Quer dizer, fado, a canção popular, e que tinha na Amália a sua principal representação, a sua principal estrela. O futebol português, que a partir dos anos 60, com a campanha da Copa do Mundo de 1966, repleta de jogadores negros, né? O principal deles, Eusébio, nascido em Moçambique, que é a primeira vez que Portugal participa de uma Copa do Mundo, e ele chega logo em 3º lugar, né? Então, e o Benfica foi campeão mundial, pronto, quer dizer, E Fátima, naturalmente, vamos combinar, quer dizer, é um país católico, tem as tais aparições de Fátima na Cova da Íria, lá né, quer dizer, no município de Fátima e etc. Então, na verdade, o estigma começa contra o fado, o ataque começa contra o fado e em seguida contra a Amália, né? E aí tem um detalhe muito significativo. Desde o final dos anos 60, começa a surgir, começa a aparecer um grupo grande de cantores, compositores e tal, que fazem outro tipo de canção e que começam a se expressar nos tais festivais da canção, festivais estudantis, etc., que tem, quer dizer, uma abordagem musical, um tipo de letra, de composição diferente e alternativo ao fado. Na minha opinião, essa música, esse tipo de música, ganha uma importância muito grande para a Revolução dos Cravos, uma importância muito maior do que em outros países onde houve transição,
No Brasil houve transição e havia canção de protesto, mas ela não tem a importância que tem em Portugal. Ela ganha essa importância por conta do fato de que o golpe, né, o golpe de Estado que derruba a ditadura, que é feito por militares de esquerda, ele começa com a senha, né, quer dizer, eles tomam uma rádio, a Rádio Renascença, e colocam uma canção na meia-noite, na virada do dia 24 para o dia 25, dizendo, olha, está tudo certo, e essa canção é uma canção de intervenção, que é a Grândola Vila Morena, do José Afonso. Isso ganha, portanto, uma repercussão muito grande, muito significativa. A Grândola, né, não sei por que não virou o hino de Portugal, né? Quer dizer, só não virou porque a portuguesa também vem de um movimento de esquerda popular, que foi o movimento republicano do final do século XIX. Então, então no pós-25 de abril, você vê muito, tanto associações que eles chamam do canto livre, né, de vários segmentos, há várias cooperativas de artistas, tanto de teatro quanto de música, como há também as chamadas campanhas de dinamização cultural, que se assemelham àqueles centros populares de cultura da União Nacional dos Estudantes dos anos 60, quer dizer, que é um pouco ir ao povo, né? Quer dizer, ir ao povo e ensinar o povo qual é a sua verdadeira cultura, que né, tem um certo tônus autoritário, né, na medida que você vai dizer para o povo, né, quer dizer, como é que o povo deve se comportar e o que é verdadeiro, né, da alma portuguesa e tal. E aí, a partir daí, quer dizer, essa canção, que é o fado, que propositadamente essa geração esquece que o fado foi cantado por anarquistas na virada do 19 para o 20, foi estigmatizado como uma canção de marginal e etc. O fado é meio que estruturado como que uma estátua, né? O fado é o canto do conformismo, o fado é o canto, né, daquele uma casa portuguesa fica bem, põe vinho sobre a mesa e tal. Então, a partir daí, como toda revolução precisa de heróis, ela precisa de vilões também, né? E o vilão, por conta de uma cultura política que nasce no final da década de 60 e se consagra com a execução da Grândola Vila Morena na Rádio Renascença, na virada do dia 24 para o dia 25, ela passa a ser a canção oficial e quer dizer, havia toda uma crítica segundo a qual o fado era a canção oficial do regime, e o novo regime tira o fado e cria a sua canção oficial, que passa a ser o canto de balada, o canto. E, aliás, esquece tanto essa origem do fado proletário, é um trabalho muito bom de um historiador do fado, que é o Rui Vieira Neri, sobre esse tema, como esquece também que a Amália Rodrigues, nos anos 60, gravou poetas ligados à oposição ao regime. Quer dizer, a Amália passa a ser, né, quer dizer, portanto, há uma padronização da Amália, né, segundo a qual ela é uma reacionária, o jornal, por exemplo, o Diário de Notícias, que à época era um jornal que estava sob intervenção, e o interventor dos Diários de Notícias era o José Saramago. Durante todo o período entre o final de 1973 e o início de 1976, não há uma notícia sobre a Amália. Aliás, eu defendo no meu texto que há muito mais um apagamento do que há uma acusação ao fado. Há um livro publicado logo a seguir ao 25 de abril, mas que é confeccionado antes, que é escrito por um sociólogo,
Osório, eu não me lembro o primeiro nome dele, que se chama A Mitologia Fadista, onde ele procura mostrar o quanto que o fado é essa canção dos resignados, dos atrasados, né, da resignação, né, quer dizer, a canção do conformismo. Então, a partir daí, de fato, quer dizer, durante um breve período, é verdade, mas é de um período que tem um significado para a vida da Amália muito especial, né? Quer dizer, e muito duro, né? Quer dizer, especial, muito particular e muito duro, porque isso meio que afasta muito daquele movimento de democratização, né? Quando ela, de fato, por razões humanitárias, a Amália é aquilo, por isso que eu gosto de estudar os indivíduos, a Amália é aquilo, é a prova concreta, individual, daquilo que o Pierre Laborie, um historiador francês, chama de zona cinzenta, quer dizer, os regimes políticos, há uma minoria que milita ardorosamente contra aquele regime político, há uma minoria que milita ardorosamente a favor daquele, e há uma grande maioria de pessoas, eu gosto muito dessa expressão, que vive a vida ordinária, de que fala o Hume, né, o David Hume, o filósofo, fala isso. Eu acho que isso tem uma importância que deve ser pensada. Quer dizer, a Amália, ao mesmo tempo em que elogiava o Salazar, mandava cartas para o Salazar, quando o Salazar inaugurou a ponte que separa um lado, né, o Rio Tejo ali, aquela primeira ponte sobre o Rio Tejo, que depois veio a se chamar Ponte Oliveira Salazar, que hoje se chama Ponte 25 de Abril. Ela manda uns versinhos quando o Salazar cai e caminha para o seu falecimento, né? Ele senta numa cadeira quebrada, mas ao mesmo tempo ela, por razões humanitárias, ela dava dinheiro para famílias de presos políticos que pronto, quer dizer, não tinham o que comer. Ela deu dinheiro para militantes do Partido Comunista comparecerem ao Encontro Mundial da Juventude Comunista no final dos anos 50, e sempre com esse mesmo argumento, não, eu prefiro não saber para que eu estou dando dinheiro, mas ela sabia para que estava dando. O cabeleireiro dela, que era do Partido Comunista, coisas de Portugal, né? Ela dava dinheiro via o cabeleireiro que era do Partido Comunista, ela sabia que era dinheiro e sabia, naturalmente, que as canções que ela passou a cantar nos anos 60 tem dois grandes movimentos da Amália. Um movimento musical, uma alteração por conta da influência de um músico francês, um pianista, Alain Ullmann, e há tanto a incorporação de poetas considerados sagrados da língua portuguesa, como Camões, que ela passa a cantar, e é muito criticada pelos, vamos dizer assim, pelos saudosistas, né, pelos mais conservadores. A Amália está cantando a Picasso, ninguém entende nada e tal, tinha um pouco esse... E canta poetas da oposição. Quer dizer, há uma música que se chama Abandono, que é meio que simbólica nesse sentido, que é em homenagem a uma pessoa que ficou presa na fortaleza de Peniche, que é uma da... Então, pronto, quer dizer, mas as narrativas, quando acontecem revoluções, elas precisam ser muito coerentes. Então, não dá para fazer as mediações que nós estamos fazendo aqui. Então, um pouco antes da Revolução, há tempos eu estava conversando com um amigo sobre isso, um pouco antes da Revolução dos Cravos, o Marcelo Caetano, que foi o sucessor do Salazar, ele estava
no estádio do Sporting, que é um clube de futebol lá, num evento esportivo, não me lembro se um jogo de futebol, alguma coisa assim, e foi ovacionado. Muitas daquelas pessoas que ovacionaram o Salazar foram para a rua no dia 25 de abril comemorar a Revolução dos Cravos. Então, eu penso que a história dos indivíduos serve um pouco para isso, para enaltecer aquilo que uma visão tradicional de história não enaltece, que é enaltecer as nossas contradições, as nossas ambivalências, os nossos descaminhos, quer dizer, portanto, a ação humana, ela não é consolidada em grandes campos necessariamente. Então, eu penso que, nesse sentido, o estudo dos indivíduos é muito importante, como o estudo dos fatos. Uma vez foi uma das razões que começou a me encaminhar para a biografia. Eu estava dando aula na UERJ, eu fui professor da UERJ no Rio, antes de ser professor na USP. E eu falei do tiro que mudou a história do século XX, o estilo que matou o Francisco Ferdinando, do Gravio do Princípio. E os meus alunos, professor, acha que um tiro mudou? Já estava determinado que haveria guerra e tal. Eu falei, se está determinado, vamos embora, né? Se a gente já sabe que tudo está determinado, para que a gente vai estar conversando sobre história, quer dizer, mas é um pouco... eu acho que o papel fundamental da biografia é que ela quebra com esse espírito da história hegeliano, quer dizer, coerente, e é isso que me fez escrever uma biografia e me faz agora me aventurar em outra biografia. Porque eu não sei se eu falei, quer dizer, esse meu trabalho, esse artigo que eu escrevi para a Varia, é parte integrante de um projeto maior que visa a redação de uma biografia da Amália Rodrigues. Portanto, isso é uma reflexão que vai estar presente no texto que eu vou escrever sobre a Amália Rodrigues. Professor, mais uma vez, em nome de toda a equipe da Varia História, eu gostaria de agradecer pela gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com você. Espero que os leitores da Varia gostem da minha entrevista. Convidamos todas e todos a explorarem o nosso canal e conhecerem outras entrevistas realizadas por Varia História.